Boa noite a todos. Bom, eu sou Luiz Eduardo, eu sou administrador naturalmente, tenho já uma atuação aí de 15 anos em logística, em diversos segmentos, diversas empresas, gerenciando aí operações, e acho que a gente tem aí uma contribuição interessante para dar nessa apresentação. Quando a gente conversou na Comissão de Logística sobre esse evento, quando nós concebemos esse evento, a ideia era falar sobre oportunidades profissionais de logística. Aí, quando eu fui preparar a apresentação, fui pensando, bom, tudo bem, vamos falar sobre as oportunidades para os profissionais de logística. Mas eu acho que tem um tema que também é extremamente importante hoje, não só no segmento de logística, em qualquer segmento, que é a nossa atitude como profissional, né? O que o mercado espera de nós e como nós podemos trabalhar a nossa carreira. Então eu pensei bem sobre isso, conversei com os colegas e a gente achou interessante então dividir. Vou colocar alguns temas mais para reflexão de vocês mesmos sobre atitudes profissionais nossas no dia a dia e no nosso relacionamento, no nosso networking. E aí depois a gente vai passar efetivamente para as oportunidades, porque as oportunidades elas podem existir, e elas existem, cada vez mais aqui no nosso estado. Mas, se nós não estivermos com as atitudes corretas diante dessas oportunidades, de nada vai adiantar. Não saberemos aproveitá-las, correto? Então, vamos lá. Por que você está aqui hoje? Por quê? Tem ali uma interrogação, não sabemos, estamos aqui para conhecer pessoas, para aprender, estamos aqui pensando em crescimento profissional, espero que sim, todos, né? Crescer profissionalmente, ganhar dinheiro, todo mundo quer. Mas, por que a gente está aqui? Isso tem um propósito, né? Então, o movimento que vocês fizeram de vir até aqui, traz já um propósito, um objetivo, né? Então, é bom refletir sobre isso. Por que a gente toma algumas atitudes? Como é que a gente planeja a nossa carreira, né? Onde que nós partimos para a ação efetiva? Então, conhecer pessoas é fundamental, vamos falar mais sobre isso. Sem conhecer pessoas, a gente não vai a lugar nenhum. Aprendizado? Com certeza, com certeza. Eu estou aqui para aprender hoje. Estou aqui para aprender, para trocar experiências. E o crescimento profissional. Objetivo de sempre, aumentar o seu valor. Né? Aumentar o seu valor na sua empresa, para que você possa ter um crescimento dentro da sua empresa ou em outra empresa. Na sua universidade, mostrar o seu valor, procurar, através das suas atitudes, da sua participação, do seu comprometimento, ser um elemento ali agregador, um elemento de destaque nessa comunidade da universidade, aumentar o seu valor no mercado e através de uma rede de relacionamento. Pode passar? Então, uma reflexão interessante. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece? Quantas? Tem ideia? Já parou para pensar nisso? E você, quantas pessoas? 100, 200, 300, 1000, 10.000? Quantas pessoas? Lembrando que hoje a gente tem ferramentas que facilitam ou dificultam, dependendo da maneira que você a utilize, né? E temos ferramentas virtuais que nos permitem estar conectados a milhares de pessoas, né? Mas também, dependendo, pode trazer um certo isolamento, né? Se nós ficarmos só nesse mundo virtual e não partimos também para um contato mais real, né? Mas temos que ter essa ideia de que profissionalmente precisamos conhecer pessoas. Ninguém cresce sozinho, ninguém cresce isolado. Temos que conhecer, temos que interagir, temos que procurar dentro da área que nós seguimos. Eu imagino que todos aqui trabalham com logística ou querem trabalhar com logística. Tem alguém que não é da área aqui? Você?
Você pretende trabalhar com logística. Você disse que não é, né? Mas hoje não é, né? Então, porque a logística, assim, eu sou suspeito para falar, né? Todos aqui eu acho que são suspeitos para falar de logística. Mas eu acho que para trabalhar com logística tem que ter paixão. Tem que ter paixão. É uma profissão difícil, uma profissão sacrificante. Muitas vezes você é o primeiro a chegar, o último a sair. Quando a empresa vai bem, você não é muito visto. Quando a empresa vai mal, você logo é visto como o problema. Estávamos conversando sobre isso agora, né? Então, é uma profissão realmente que requer... todo profissional vai dizer isso, né? Mas eu falando da minha profissão que eu escolhi e que eu amo, é uma profissão que você tem que amar para fazer, tem que ter paixão, tem que ter garra. É uma profissão de superar obstáculos. E precisamos conhecer pessoas. Então, outro ponto de reflexão, quantas pessoas eu conheço? Quantas pessoas na minha área eu conheço? Como eu estou interagindo na área que eu escolhi? E aí a sua área, de repente, você pode ver que não vai ser logística, ou vai. Mas independente da área que você escolher, como que você está se inserindo nessa área de atuação? Essa é uma reflexão interessante também. Tá? Porque temos muitas pessoas no mundo, né? 7 bilhões, já passou de 7 bilhões. Quem puder me ajudar aí, mas eu acho que já são mais de 7 bilhões no mundo. Né? No Brasil, eu tive pesquisando que em 2015 a gente vai estar já com mais de 200 milhões de habitantes. Né? Aqui nesse evento, esperava mais. Esperava mais, mas eu acho que é uma semana curta, uma semana complicada. Já fizemos eventos, né, com a sala lotada aqui, né? Mas eu acho que o importante também é a qualidade da assistência, né? Temos com certeza, um evento não tão cheio, porque temos feriados, temos uma semana curta, mas temos uma audiência qualificada, com certeza. Então você precisa se relacionar e aparecer. Essa é uma conclusão que a gente tem. O relacionamento é fundamental. E também não é quantas pessoas você conhece, mas quantas pessoas conhecem você. Né? E aí você tem que se fazer diferenciar, você tem que se fazer conhecido pela sua atitude, pela sua capacidade, pela sua capacitação, pela maneira que você, em um determinado evento ou em um determinado círculo que você esteja, você sabe se apresentar, você não fica escondido. Né? Tem que muitas vezes mostrar, cara, ser lembrado. Né? É aquele teu amigo que tem uma oportunidade de emprego e lembra de você. Ó, aquele cara é bom. Aquele cara ali eu vou indicar ele. Entendeu? Você tem que ser essa pessoa que vai ser indicada por outros, né? E tem que ser achado. Tem que ser fácil de achar também, né? Senão as pessoas não acham você. Né? Então, hoje eu recomendo o LinkedIn, tá? Para vocês. Quem não conhece, é uma rede gratuita. Todo profissional hoje deve estar no LinkedIn, sem dúvida alguma. Tá? É o melhor. Existem várias redes sociais. Tá? Cada um prefere a sua. Eu, por exemplo, não curto muito redes sociais. Eu nem tenho Facebook. Eu pareço um dinossauro quando eu falo isso. Nem tenho. Não gosto. Mas o LinkedIn eu tenho. Então eu recomendo. Tá? Pode até ter outras, mas eu acho que hoje, para um profissional se relacionar, interagir no mercado, e pelo que eu tenho visto até os profissionais de RH, os headhunters, as pessoas que procuram, elas estão usando essa ferramenta hoje. Tá? Então quem não tem, por favor, providencie urgentemente seu acesso no LinkedIn. Eu botei ali o meu linkzinho ali, ó. Qualquer um pode me achar. Tá? Então são 100 milhões de profissionais no mundo, 3 milhões de profissionais no Brasil, é de graça. Então, gente, está esperando o quê? Faz lá, atualiza o seu cadastro lá, o seu perfil, a sua experiência, a sua história de vida profissional ali, porque você só tem a ganhar estando inserido nessa rede. Tá? Então, esse foi alguns pontos que eu botei, né? Na verdade, só para reflexão. Né? Eu achei importante a gente começar falando disso, porque hoje, cada vez mais, as empresas buscam não conhecimento técnico, buscam comportamentos e atitudes. Isso eu posso falar para vocês com certeza.
Capacitação, a empresa consegue passar, consegue fornecer, consegue investir, se ela vê o talento, se ela vê a atitude. Agora, comportamentos são muito difíceis de serem mudados. E isso cada vez mais é consenso dentro das organizações. Então, por isso que eu achei importante falar sobre esses pontos, porque as empresas estão procurando profissionais que tenham esses diferenciais de comportamento. Tá? Então, vamos para as oportunidades. As empresas precisam de profissionais cada vez mais empreendedores nesse ambiente que a gente vive de oportunidades, de mudanças que surgem a cada momento, capazes de lidar com inovação, tecnologia, ambientes complexos, produzindo resultados sustentáveis. Botei até em verdinho ali os sustentáveis. Saber comunicar, saber motivar num ambiente global e multicultural, né? Principalmente quem já está em cargo de gestão, né? Saber motivar a equipe é fundamental. Bom, isso é até desnecessário dizer, éticos, íntegros, socialmente responsáveis, né? Aí tem uma certa conexão, sustentabilidade com responsabilidade social, são valores muito hoje em dia em evidência, né? E as empresas querem, pode ser até um pouco cruel isso, mas é verdade, né? Que as pessoas estejam preparadas antes de chegar ao cargo, né? Aí você vai falar, pô, mas espera aí, a empresa tem que se ela vai me colocar no cargo, ela tem que investir em mim para eu estar competente. Mas não é a realidade. Na verdade, você tem que investir em você antes. Sabe por quê? Porque se você não fizer, outro vai fazer, vai pegar o teu lugar. Pode não ser justo, mas é a realidade do mercado. Então você tem que estar preparado antes de chegar no cargo. E com o compromisso de melhoria contínua, que continue evoluindo e se aprimorando. Então, qualquer profissional tem que estar estudando sempre. As competências hoje, tá? As competências aqui, profissional de logística, tá? Então a gente tem aqui as competências técnicas e as comportamentais, né? Competências técnicas, uma formação acadêmica que seja a melhor possível, uma formação complementar, né? Lógico que é uma etapa posterior, né? Dentro de um planejamento de carreira, se você está ainda na tua graduação, você tem que se concentrar em concluir bem a sua graduação, e num planejamento mais de médio e longo prazo, já pensar na sua especialização. Conhecimento do mercado latino-americano é fundamental hoje, né? A gente tem a logística aí muito integrada na América do Sul. Fluência em idiomas estrangeiros, inglês no mínimo, é obrigatório, e se possível mais. Habilidade em disciplinas específicas, visão de custo e resultado. Competências técnicas. As comportamentais, né? Raciocínio estratégico, orientação a planejamento, criatividade orientada a negócios, para encontrar novas soluções, encontrar melhoria em processos, encontrar redução de custo, que é o que toda operação logística visa, né? Logística nada mais é do que você executar aquela atividade no menor tempo possível e ao menor custo possível para aquela operação, né? Então a criatividade é fundamental, principalmente no Brasil, né? Com todas as dificuldades de logística que vocês sabem que a gente tem, todos os gargalos que a gente tem. Empreendedorismo, capacidade de liderança, senso de urgência, que também é fundamental, né? Profissionais atuando em logística, eu pesquisei isso aqui na Michael Page, achei interessante colocar. 50% administradores de empresas, hoje. E os nossos concorrentes são os engenheiros, 35%. Isso é um dado bem recente. Esperamos poder aumentar a participação dos administradores, né? Trazer essa participação aí para 80%, espremer cada vez mais de engenheiros, deixar eles irem lá. Tem um monte de coisa para eles fazerem, deixa a logística para a gente. Segmentação da supply chain em uma empresa. Então aqui a gente começa a falar de oportunidade, né? A gente vai falar de oportunidade em 3 perspectivas, que é o final da apresentação agora. A segmentação numa empresa, porque aí te dá a visão, que vamos falar um pouquinho mais sobre esse slide, mas das áreas que têm oportunidades dentro de uma organização logística. Vamos analisar um pouquinho mais isso. Depois a gente vai falar dos segmentos de mercado que apresentam oportunidade. E, por fim, vamos falar de alguns projetos grandes que estão acontecendo no Rio de Janeiro agora. Então vão ser aí 3 slides para a gente falar de oportunidade, mais concretamente um pouco,
e depois a gente encerra a apresentação, que o Hélio Meirim já está ansioso ali para falar. Então, aqui é a segmentação, né? Começando lá pela área de suprimentos. Uma área que está crescendo muito. Uma área que, por incrível que pareça, você vê hoje empresas enormes que não têm uma boa estrutura de compras. Uma área onde perde-se muito dinheiro hoje, onde profissionais realmente estão valorizados. É um cenário de oportunidade em compras. Gestão de fornecedores. Eu também posso dar testemunho assim essa empresa que eu trabalho, que é a Biomerrier, a empresa francesa, eu estou lá há 6 anos. O que eu encontrei em termos de estrutura de compras, né, e o trabalho que foi feito em termos de qualificação de fornecedores, em termos de estruturação, conceitos de compras, centralização de compra é uma grande dificuldade das empresas. Coisa mais comum que tem, você chegar numa empresa, todo mundo compra na empresa. Todos os departamentos, né? Ou seja, você não tem controle, você não tem uma centralização de compras, você perde dinheiro. Enfim, é uma área que as empresas estão precisando investir muito e cada vez mais está valorizado. Depois você passa ali, logística, planejamento. Um bom profissional de planejamento hoje é coisa rara, coisa difícil e está muito valorizado. Então, é uma área que tem muita oportunidade. Para trabalhar em planejamento, facilidade com números, em cálculo de estoque, estatística, raciocínio rápido, facilidade de relacionamento com todas as áreas da empresa. Normalmente, a pessoa que trabalha em planejamento na logística é a que mais interage. Ela fala com o comercial, fala com marketing, fala com vendas, fala com o presidente da empresa, porque se ele tiver alguma dúvida, ele vai direto na pessoa. Então, essa pessoa tem que ter essa capacidade, além de lidar com números bem, facilidade de cálculo, capacidade de transitar, fazer bom relacionamento com todas as áreas da empresa. Então, muitas oportunidades. Bom, movimentação de materiais, sempre, né? Porque você fala assim, no passado, o Rio de Janeiro perdeu muito mercado, né? Teve essa crise econômica terrível, né? Que a gente passou aí, que o Rio perdeu muitas empresas, se esvaziou, e que agora só que voltou a se revitalizar o nosso estado, né? Mas a movimentação de materiais, ela sempre permanece. Por quê? Porque as empresas iam embora, mas o mercado está aqui ainda. Então, como é que faz? As empresas vão embora, mas elas continuam tendo que mandar os produtos para cá e continuam necessitando ter centros de distribuição locais para fazer essa movimentação para chegar no consumidor do Rio de Janeiro. Porque a crise econômica tirou as empresas, mas o mercado consumidor do Rio continuou sendo enorme do mesmo jeito. Então, a movimentação de materiais, ela sobrevive até a evasão de empresas, porque ela continua acontecendo aqui. Né? Transporte, a mesma coisa, né? A gente pode falar a mesma coisa, toda a parte de estoques, projetos logísticos. Hoje eu também vou dar outro testemunho. 20% do meu tempo eu trabalho em projeto. Eu fui designado em projetos da empresa para gerenciar projetos. Estão usando uma metodologia que é a Lean Six Sigma, que é nada mais é que uma ferramenta de gerenciamento de problemas, né? Estruturada para você analisar um problema. Então, eu tenho um projeto lá, Lean Six Sigma. Então, 20% do meu tempo é projeto. Então, é uma tendência também, projeto. Customer Service, também. Rota está ligada a transporte. Esse S&OP, o que é? Esse S&OP, na verdade, é a integração da logística com as áreas comerciais das empresas, fazendo reuniões onde você analisa previsões de demanda, gargalos, você projeta cenários futuros. Né? É uma realidade hoje. Profissional de comércio exterior, terminando também, uma área extremamente valorizada, uma área muito técnica, que requer bastante estudo, bastante fluência em idioma, mas que tem um mercado crescente também. Agora, com cada vez mais a inserção do Brasil, o crescimento do país, as operações de comércio exterior têm aumentado bastante em diversos segmentos. Então, também a gente pode ver que a logística ela tem oportunidades, é uma área bastante abrangente, posso falar para vocês isso. Eu já tive assim proposta, você não quer ser diretor de produção, cuidar da logística, cuidar da produção? Não quero. Já falei isso, não quero.
Ah, por que você que não quer? Porque o meu crescimento todo foi logística. Eu faço logística. E a logística ela tem essa característica, ela é uma área tão grande que para você crescer e ter sucesso profissional, você não precisa migrar para outras. É o que eu falo, às vezes não gostam quando eu falo isso, mas o meu espaço é na logística, é uma área enorme. Eu tenho muito para aprender em logística, eu não preciso migrar para outras. E esse quadro aqui demonstra isso, como é abrangente uma operação de logística. Então, falamos das oportunidades, das funções dentro da logística, né? Vamos para o outro slide. Áreas de investimentos, né? Essa área de investimentos aqui eu coloquei por ordem, né, de tamanho, né? Tá ranqueado já, né? Vamos dizer assim. Petróleo continua sendo e vai continuar sendo por um bom tempo a área da economia realmente que mais movimenta investimentos e oportunidades para aqueles que têm disponibilidade de sair aqui do município do Rio de Janeiro, de ir trabalhar ali em Macaé, em Campos. Tem muitas oportunidades, né? Um mercado bastante aquecido, vai continuar sendo. Agora com esse advento do pré-sal, grandes investimentos aí, nos próximos 20 anos. Uma área que vai ter muita oportunidade. A siderurgia, né? A siderurgia é a maior empresa aqui no Rio, salvo engano, é a CSN, né? Trabalha com aço, temos outras também, mas é um mercado crescente, inclusive a Eike Batista aí falando que vai investir em siderurgia, várias vezes aí eu vi, né? Na verdade não é muita novidade que ele fala que vai investir em tudo, né? Energia, as empresas de petróleo não deixam de ser energia também, né? Mas aqui essa energia está segmentada fora petróleo. Petroquímica, né? A gente tem grandes projetos. Tem o Comperj, que é um projeto de um polo petroquímico, que a gente vai falar, né? Temos, se eu não me engano, empresa grande petroquímica, White Martins, né? Temos outras também. Siderúrgica, tem a Cosígua. Enfim, mas é um mercado que movimenta bastante. A indústria naval, por incrível que pareça, vem tendo um destaque muito grande aí e tem previsões de investimento muito fortes. Grandes empresas aí. Eu li que nos próximos, as encomendas que tem nos estaleiros já suprem a capacidade de produção para os próximos 10 anos aqui no Rio de Janeiro. Tamanha é a demanda que tem na indústria naval. E gera oportunidade também para nós da logística, né? Telecomunicações, também tem muito investimento, é uma área que saiu muito do Rio de Janeiro. Na década de 80 e 90 aí a gente perdeu muito nessa área, mas agora estamos retomando. E a área de serviços, né? A área de serviço, qual é a principal área de serviço? A principal área de serviço é o varejo em si, né? É o maior foco de operação logística é o varejo. Eu, por exemplo, trabalhei 5 anos na área de serviço, que foi no Carrefour, empresa francesa do varejo, né? E temos outros, o próprio ali tem o call center, né? A menina atendendo, é um segmento do serviço, hotelaria também, vários outros, né? Que tem muito investimento. Então, falamos aqui de áreas de investimentos, né? As principais áreas. E, em seguida, os principais projetos, né? Principal projeto em termos de investimento, Comperj, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, em Itaboraí, investimento da Petrobras. Se eu não me engano, previsão de conclusão 2014. 2014, se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso. Porto do Açu, projeto lá do nosso amigo, Eike Batista, uma das empresas dele, também investimento de Comperj 14 bilhões. O Porto do Açu, 8,3 bilhões, se eu não me engano, São João da Barra, esse porto que está sendo construído. Então é um investimento assim gigante. Também previsão para 2013, 2014 está pronto. Nós temos Angra 3, sempre polêmico, sempre controverso. Depois de muitos cancelamentos, mas voltou o investimento na usina de Angra 3. É um investimento pesado, com oportunidade. A tão falada revitalização portuária do Rio de Janeiro, revitalização econômica e revitalização turística daquela área ali, né? Então, isso está saindo do papel agora também com muita força, com o advento dos eventos que nós teremos aí
Isso está sendo bastante acelerado, né? E, por fim, o arco metropolitano. O arco metropolitano, bom, acredito que os colegas aí possam até ter um conhecimento maior sobre o arco metropolitano. Mas o arco metropolitano é um investimento muito importante para o Rio de Janeiro, no sentido dele vai fazer a conexão entre várias rodovias, né, passando por vários municípios, né, Baixada Fluminense e outras, né, fazendo com que haja uma otimização logística muito grande, uma redução de custos, uma integração econômica, inclusive ligado também à área social, como saneamento, áreas que não têm saneamento. É um projeto bem abrangente, que pega até essa parte social também, de procurar melhorar as condições de vida das comunidades que vivem nesse entorno, né? Então, é um projeto bem grande, projeto bem interessante, projeto fundamental para o Rio de Janeiro. Infelizmente, nem sempre tão bem tratado pelas autoridades públicas como deveria, muito atrasado também, muito criticado, mas é um projeto muito importante. O arco metropolitano, que a gente espera que seja realidade aí até 2015, prevista a conclusão. Ok? Bom, os meus contatos, né? Tem lá o luizeduardologistica.com.br, vocês podem entrar no site. Meu e-mail. Tá? Bom, se vocês quiserem. Bom, eu acho que a gente pode passar para o Meirim, para ele dar sequência aí com a apresentação dele. No final a gente pode fazer aí um bate-bola aí, vocês podem ter oportunidade. A gente pode conversar um pouco mais, não só comigo, com ele, mas com os demais representantes aí da comissão. Tá bom? Obrigado para vocês. Vou procurar dar continuidade ao que o Luiz falou e trazer um pouquinho da experiência prática, né? O Luiz falou sobre essa questão de se diferenciar como profissional. Eu atuo na área de logística há bastante tempo. Eu confesso que eu era bem mais cabeludo do que eu sou hoje, né? Normalmente a gente conhece quem trabalha em logística pela quantidade de cabelo que o cara tem, né? Esse aqui trabalha em logística, não trabalha? Esse também, é mais ou menos assim. O cara cabeludão ainda não trabalha em logística, né? OSM. Eu tive a oportunidade de, ainda na universidade, eu sou administrador formado. Quando alguns aqui não eram nascidos, eu já tinha entrado na faculdade, né? Porque eu comecei cedo, eu antecipei um pouco. E aí eu tive a oportunidade de ser trainee do Grupo Gerdau, né, que é a maior siderúrgica hoje de aços não planos, a maior é a CSN. E depois de 1 ano e meio como trainee, em 1994, o Grupo Gerdau tomou a decisão de criar uma área de logística, que ninguém sabia muito bem o que era. Muitos de nós achavam que logística era transporte. E aí eu ingressei então na área de logística, e desde 1994 eu venho procurando aprender. Então o objetivo aqui é contar um pouquinho para vocês as oportunidades que existem nesse segmento de prestador de serviços de logística, né? A gente vive num mundo hoje em que cada vez mais as organizações elas focam no seu core business, ou seja, no que de fato a empresa quer. Na minha época de Gerdau, eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões com o Jorge Gerdau, e ele falava uma coisa que me marcou muito. Ele falava o seguinte, né? O Jorge Gerdau é um dos caras mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conviver, e ele falava um negócio assim: olha, nós estávamos assim numa reunião, né? Eu normalmente era o cara que fazia a ata, né? Porque era pato novo, então só ficava escrevendo. E ele falava assim: ó, se existir alguma máquina no mundo que coloque areia em cima e saia ouro embaixo, ninguém levanta dessa sala para conhecer. Mas se inventar uma máquina que coloca areia em cima e sai aço embaixo, essa a gente quer conhecer. O Grupo Gerdau, em 1988, quando eu ingressei, tudo dele já era terceirizado, exceto a produção de aço. O Grupo Gerdau tinha um negócio que poucas empresas ainda usam hoje, que era a quarteirização. Ele tinha empresa que tomava conta dos prestadores de serviço terceiro. Então ele tinha uma empresa que coordenava todos os serviços de terceiro. E hoje eu vejo que cada vez mais empresas estão terceirizando algumas dos seus negócios, como alimentação, limpeza, vigilância, mas também muitas oportunidades na parte de terceirização de serviço logístico. Então o que eu vou tentar passar para vocês é um pouquinho do que eu tenho visto e aprendido nesse lado da prestação de serviço. Eu gosto muito dessa foto, né? Até uma foto que a gente está usando lá nesse negócio que a gente está montando.
e ela tem uma característica que eu entendo que, como o Luiz muito bem colocou, que o profissional de logística deve ter. É muito comum quando a gente pensa numa estante, a gente imagina livro, né? E é muito comum que a minha esposa, por exemplo, é advogada, né? Alguém aqui é casado com advogado? É um baita de um desafio, viu? Eu sou casado há 17 anos com advogado, né? Não separo porque imagino o custo que vai ser, né? O advogado ele tem uma facilidade, porque ele olha só determinado assunto, né? Nós que atuamos em logística, a gente tem que olhar para uma estante e falar, cara, eu preciso colocar livro, eu preciso colocar patinete, eu preciso colocar uma série de coisas, porque nenhum dia é igual ao outro, pelo menos para mim, desde 94 não tem sido. Assim, cada dia é uma surpresa, cada dia é um aprendizado. E se eu tivesse apenas um minuto para passar uma mensagem para vocês, eu diria o seguinte, cara, olhe para a estante como o seu trabalho e veja que você vai precisar reunir diversas competências distintas. O Luiz bem colocou, questão de relacionamento, questão de conhecimento, porque quem escolhe a área de logística para trabalhar é sempre assim. Eu também aprendi que quem escolhe a área de logística para trabalhar é mais ou menos o cara que escolhe para ser goleiro de um time de futebol. E quem trabalha em logística é igual goleiro. Você defende 90 minutos de jogo, ninguém bate palma para você. Se você tomar um gol e perder o campeonato, o nego te vaia. Então o Luiz também colocou muito bem que o cara de logística, quando tudo vai bem, ele é mais um. E quando todo mundo começa a apertar, o nego joga a pedra em você. Se a área comercial não vende muito, é porque o mercado está ruim. Mas se ela vende e você não entrega, você está morto, porque os caras vão cair em cima de você. Só para a gente contextualizar, existem diversas definições de logística, né? Todo mundo, quando começa a estudar logística, tem que tentar ler alguma coisa lá do Ronald Ballu, do Bauer Sox, com aquelas definições todas fantásticas. Eu confesso a vocês que eu sou um cara que, mesmo frequentando a academia, porque eu dou aula em algumas universidades, acho que alguns conceitos são tão complexos que é difícil de explicar. E eu costumo aprender e ver que logística nada mais é do que isso aqui que eu tentei colocar, por favor. Na verdade é o seguinte, o tempo todo a gente tem que estar tentando vencer, tempo e distância na movimentação de bens ou na entrega de serviço de forma eficiente. Cada vez mais nós, logísticos, somos motivados e desafiados a fazer coisas de forma mais rápida, ao menor custo possível, desde que isso não fira uma lei da física muito simples. Eu costumo dizer que mesmo o Eike Batista, que hoje é considerado o cara mais rico do Brasil, mesmo ele, se dedicasse a função de gestor de logística, se não cumprisse um princípio da lei da física, não teria sucesso. Por exemplo, cada um de nós pode sair daqui agora e chegar em São Paulo de diversas formas, desde que tenha tempo e grana. Não é isso? A gente pode sair daqui, pegar um avião e chegar em São Paulo em 45 minutos. Chegar, não estou dizendo atravessar a cidade, porque demora 4 horas, só chegar. Nós podemos sair daqui, pegar um busão e demorar 6 horas. Nós podemos pegar o nosso carro e chegar em 4 horas e meia. Nós podemos pegar uma bicicleta e chegar em 8 horas. Nós podemos sair camelando a pé e chegar em 20 horas. Mas não adianta que nenhum de nós, por mais de grana que tenha no seu bolso ou na sua mochila, consegue chegar daqui em São Paulo em 10 segundos. Porque é 450 km de distância, por maior que seja a velocidade. Então, existem algumas coisas que não dá para fazer milagre. Então, quem trabalha em logística tem que ter uma boa noção lá daquela regrinha que é espaço é igual a velocidade vezes tempo. E não adianta você dizer, mas eu quero, eu preciso, eu tenho grana. Tem coisas que, às vezes, não é possível fazer. Quem trabalha em logística tem diversas oportunidades. O Luiz já colocou até muito bem no quadrinho que ele fez. A gente pode se dedicar a atuar nas áreas de transportes, na área de call center que o Luiz colocou, na parte de aquisição, manuseio e uma série dessas outras que normalmente existem muitas oportunidades nas indústrias, ou nas empresas de serviço. E aí eu vou procurar sair um pouco desse bololô aqui e vou então falar para vocês das oportunidades que existem lá como prestador de serviço. Bom, só para a gente ter uma ideia por que a importância disso vem crescendo,
Quando a gente fala de custo logístico, ou seja, somando movimentação de materiais, transporte, tudo isso, vocês sabem quanto que isso normalmente representa da receita de uma empresa? Alguém tem ideia? 1/3. Ou seja, se uma empresa fatura 100 mil reais, ela vende 100 mil, ela gasta, segundo o nosso colega aqui, 1/3 em logística, estaria quebrada, né? Na verdade, esse 1/3 que você falou é quanto é o transporte dentro do custo logístico. Esse é mais ou menos 1/3. Normalmente, pessoal, eu peguei uma última pesquisa que saiu e vi ali quanto que as empresas gastam da receita operacional líquida, só para a gente entender o porquê que essa atividade logística está ganhando importância. Existem empresas, e aí depende muito do ramo, né? Quanto maior o valor agregado, a indústria farmacêutica ela acaba gastando menos do que uma indústria que tem um bem manufaturado de um valor agregado menor, mas normalmente grande parte das empresas investem de 2 a 5% de toda a receita que ela tem, ela fica na mão do cara de logística cuidando. Então esse cara hoje, né, esse profissional, como eu sou, como o Luiz é, como muitos de vocês aqui já são ou serão, ele tem uma responsabilidade danada, porque você pega empresas aí que faturam 250 milhões por mês e faz uma continha, quanto é você economizar 0,5% dessa grana toda. Nós, como consumidores, brigamos por 1% de desconto no preço. E aí a indústria, de repente, não tem mais como reduzir o custo de produção. Tem o produto da China, tem não sei o que lá. Onde ela vai precisar ganhar é talvez lá na melhor forma de manusear o produto, na melhor forma de conciliar o custo com o parceiro de transporte, não é espremendo o cara, e sim procurando conciliar, né, numa parceria, porque isso hoje movimenta muita grana, pessoal. Então, assim, não é uma conta desprezável. Qualquer 5% que você consegue de redução numa notinha fiscal de 1 milhão é uma conta considerável. Outra coisa interessante é que também decorrente de uma pesquisa que foi feita por uma consultoria, existe uma demanda muito grande por terceirização de serviços. Ou seja, nesse ano foi já identificado, né, que existem uma série de oportunidades em que as indústrias estão sendo consultadas sobre o seguinte: o que você gostaria de terceirizar com alguém? O que você gostaria de não mais você fazer e ter um fornecedor que fizesse? E ali tem elencado. Grande parte das empresas estão buscando armazenar fora das suas instalações fabris, né? Eu, por exemplo, sei que a empresa na qual o Luiz trabalha, ela usa armazém fora da planta. Grande parte das empresas em que eu visito para vender serviços de logística querem tirar o seu estoque de dentro da planta por diversas razões. É só vocês verem ali quem passa pela linha vermelha, subindo em direção do centro para Pavuna, olha para o seu lado esquerdo e vê 400 mil metros de armazém sendo construído, né? Hoje no Rio de Janeiro, se você quiser alugar um armazém, você vai ter alguma dificuldade. Só para vocês terem uma ideia, eu estava trabalhando num projeto há menos de um ano atrás. O custo do metro quadrado de um armazém aqui no Rio de Janeiro era por volta de 22, 23 reais. Hoje já é 31. É muito melhor você ter um armazém do que um apartamento para alugar. Então, isso é uma demanda grande que vem crescendo. Tem ali distribuição de produtos acabados, gestão de transporte, ou seja, os embarcadores estão começando a se conscientizar que tem várias atividades que eles desejam terceirizar com alguém. A indústria farmacêutica cada vez mais quer se dedicar à pesquisa, desenvolvimento e fabricação de remédio. Ela não quer saber de gestão de estoque, ela quer alguém que seja especialista para fazer isso, né? Então eles estão buscando empresas prestadoras de serviço, e isso está abrindo um campo muito interessante para os profissionais, para nós, né, profissional. Eu jamais pensei na minha vida de um dia vender alguma coisa. Eu sempre fui um cara de indústria, sempre fui um cara... E aí no momento da vida os caras falam: pô, cara, você tem um conhecimento técnico meia boquinha aí, razoável, você tem uma boa argumentação, fala direitinho, você tem que vir por lá de cá para começar a vender. E eu vi que tem um mercado muito bom para cada um de nós. Bom, quais são as outras oportunidades que tem? Existem uma série de empresas prestando serviço, existe uma série de oportunidades, mas também existem uma série de oportunidades
da qual a gente vê que os clientes começam a reclamar. Então, assim, não adianta você falar assim, vou trabalhar numa empresa, pô, o cara falou lá que tem uma chance no operador logístico, vou escolher uma empresa para trabalhar. E assim, você vai trabalhar muito mais que na indústria e você vai ter alguns desafios diferentes da indústria, que são os seguintes, olha o que todo mundo reclama. Reclama de falta de visibilidade da informação. Então você imagina uma indústria farmacêutica ou uma indústria de eletroeletrônico que tem o seu estoque fora da fábrica e ele precisa vender e ele precisa saber instantaneamente quanto ele tem de estoque. Pô, isso é óbvio, Mirim. É óbvio, mas tem uma opção de gente que não faz. É como se cada um de nós aqui, cada vez que quisesse saber o seu saldo bancário, precisasse ir na sua agência, falar com o caixa. Hoje, o saldo bancário você sabe qualquer hora. Então, assim, visibilidade da informação é um negócio que ainda é muito carente. Não só de estoque. Eu também venho aprendendo que grande parte das oportunidades em logística não estão só em movimentar produtos, e sim em fazer a informação chegar. Grande parte das reclamações que eu recebo nas empresas em que eu trabalhei é que às vezes você faz tudo certo, mas não avisa para o cliente que aquilo foi feito ou não foi feito. Isso vale para o cotidiano de cada um de nós. Todos nós aqui adquirimos coisas para receber em casa, que os caras dizem, vamos entregar tal dia no horário comercial. Você se programa, pede a sua sogra para receber, ou deixa vintão lá com o porteiro para ele te ajudar, você dá o seu jeito. E aí quando o cara não te entrega, aquilo te gera uma irritação tremenda. Né? O que pode acontecer, pode ter problema em várias fases do processo, mas tão importante quanto ele te entregar é ele te avisar. Pô, se ele te avisa 2 dias antes que ele não vai te entregar, você até fica chateado, mas você até dá uma aliviada. Então, assim, você tem que procurar um nível constante. Olha, o meu serviço sempre é feito dessa forma. Tem situações especiais que você precisa fazer coisas especiais, mas o que normalmente o mercado reclama é que às vezes você tem dias que é muito bom, dias que é muito ruim, aí o cara nunca sabe. Tecnologia, comunicação. O Luiz também comentou aqui, o profissional de logística hoje ele precisa estar atento à tecnologia. E o Luiz também foi muito feliz em colocar que não é modismo, né? Eu tenho que saber. Você tem que usar a tecnologia a seu favor. Eu, por exemplo, tenho um conceito de tecnologia que não é só de ter o melhor software, é saber usar a tecnologia para disponibilizar a informação e para ganhar produtividade. Muitas das vezes com tecnologias simples, com processos simples, né, você consegue melhorar. E às vezes a gente quer sofisticar tanto a encrenca que não precisa sofisticar, você gera trabalho que não tem. Então, o profissional de logística precisa ter tecnologia, projeto de melhoria, né? O Luiz também colocou aqui que muito do tempo dele se dedica em projetos, ou seja, cada vez mais a gente tem que procurar estar melhorando sempre para dar produtividade e custo, equipe, processo e uma série de coisas. Então tem um leque de oportunidades para cada um de nós aí atuar. Como é que normalmente as empresas escolhem um prestador de serviço e onde a gente entra? Ou como contratante, né? Profissional contratante lá da área de supply, ou profissional que está lá oferecendo serviço. Infelizmente a gente vive num país que o órgão mais sensível do corpo é preço, né? Então muitas das tomadas de decisão ainda são relacionadas a preço. Isso depende muito do segmento. Então, se você vai num segmento siderúrgico que tem um valor agregado, o tomador do serviço, como aquele produto dele não requer uma especialização idêntica ao de um insumo farmacêutico, ele tem a oportunidade de barganhar preço. Você chega na indústria farmacêutica, ele quer, além de preço, uma série de qualidades. Então, assim, preço, especialização, ou seja, você tem que ser um cara com habilidade de negociação comercial financeira, né, para formar um bom preço. Tem que ter uma boa especialização, conhecer do que você está negociando. Então, dificilmente você vai conversar com um cara e ele vai saber tanto quanto você. Então, você tem que ter conhecimento técnico. Não adianta você chegar lá para vender um projeto logístico para a indústria farmacêutica sem nem saber o que é uma norma de GMP. Você está morto. O cara vai te fazer 3 perguntas, você vai cair. Então, assim, procure se especializar, né? Cada vez mais os caras olham se você tem tecnologia e por aí vai. Logo, pessoal, isso também remete a gente a uma reflexão que o profissional de logística, seja de que lado ele estiver da mesa, ou o contratante,
ou ofertante de serviço precisa buscar especialização, precisa buscar projetos que possibilite redução de custo para o cliente, senão não vai rodar. Bom, sobre negociação, acho que vale um detalhe a mais. Todos nós somos negociadores natos, todo mundo aqui nasceu sendo excelente negociador, né? Cada um de vocês aqui é um vencedor de uma primeira negociação, né? Quando nasceu, né? Todos nós aqui, uns mais ou menos, desenvolvemos uma habilidade de negociação fantástica, alguns mais tímidos, outros mais agressivos, arrojados, mas quando a gente está falando do profissional de logística, ele precisa desenvolver, além de todas essas características, algumas outras simples, né? Ele precisa ter uma negociação mais técnica, né? Ele precisa ser conhecedor um pouco mais do que ele está negociando, né? E aí técnico é o cara assim, realmente conhecer do que ele está falando, não dá para botar a pastinha do braço e tentar vender ou comprar, isso tanto faz ser do lado do comprador como vendedor. Normalmente uma negociação é um processo de namoro e amadurecimento, as coisas não acontecem de uma hora para outra, seja uma negociação para a troca de um transportador, de um operador logístico, uma negociação que demora. Isso eu fiz questão de colocar porque eu tive dificuldade nisso. Eu era um cara extremamente ansioso e aí eu ficava frustrado porque eu tentava e o negócio demorava e eu ficava meio assim, pô, não vai dar, aquela pressão que eu mesmo fazia. Então assim, é um negócio que ele é técnico e se for de um valor muito grande depende de aprovação da França, vai e volta. Então assim, tem que ter um autocontrole, né? Grande parte delas é regida por contrato. Nisso até tenho uma facilidade, porque os meus 17 anos de convivência matrimonial me ajudam nisso, né? Então assim, você tem que ter cuidado na amarração de algumas cláusulas contratuais, além de ser técnico, tem que procurar amarrar direitinho contratualmente. É um negócio que normalmente não se troca toda hora. Vou fazer uma pergunta para o Luiz sem combinar. Há quanto tempo a BioMRE usa o mesmo operador logístico? 5 anos. E com certeza o Luiz deve receber lá na empresa dele vários outros operadores logísticos, inclusive eu, tentando vender serviço para ele. E ele não troca por alguns motivos. Que quem está lá faz um serviço muito bom, né, eu conheço, né, que inclusive já trabalhou para mim em outras oportunidades, faz um serviço de extrema qualidade. Né, durante esses 5 anos o cara desenvolveu um know-how que qualquer um que entrar vai ter uma curva de aprendizado que vai demorar um pouco, né? E acredito eu que além do condição comercial que o Luiz conseguiu negociar, deve ter um contrato lá amarrando alguma condição de saída. É isso? Então assim, é um negócio que depois que você entra você consegue uma certa estabilidade, mas é uma negociação mais delicada. Você lembra quanto tempo demorou você negociar lá o seu contrato? Foi uma negociação aí que levou de 4 a 5 meses. 4 a 5 meses. Até fechar. Porque envolve muitos aspectos de qualidade também, né? Auditoria, qualificação de fornecedor. Então não é só uma decisão técnica. Desse é muito complexo. Então assim, não é só uma decisão técnica. Não é o Luiz olhar lá e falar, o preço é bom, não sei o que lá. Vai lá o pessoal da qualidade e fala, não, a Anvisa diz que o cantinho, a quina não pode ser quadrada, ela tem que ser arredondada. Diz que a temperatura tem que ser monitorada em 5 pontos distintos. Diz que não sei o que lá. Então é uma negociação mais demorada. Bom, algumas outras coisas, por favor. Como é que normalmente é a remuneração para quem vende ou para quem compra um serviço? Alguém aqui usa algum prestador de serviço logístico? Alguém já ouviu falar? Usa? Hã? Você usa a Skio, que foi recém-adquirida pela Júlio Simões, né? Você trabalha onde? Trabalha na Bung com o Eduardo Rondon? Eduardo Rondon foi meu colega lá da Wilson Sons, está lá na Bung, na Pavuna, não é isso? Só que eu fico nas duas, eu fico no CD e fico no... Viu? Ou seja, dependendo da operação, um provedor de serviço logístico ele é remunerado de diferentes formas. Basicamente aqui só para trazer para vocês, né? Se é uma operação de armazenagem, normalmente o mercado te cobra
uma tarifa de entrada dentro do armazém, te cobra pode dar enter direto aí, uma armazenagem, né, para guardar o seu produto lá no estoque, um serviço acessório de fazer uma etiquetagem, te cobra a saída e te cobra o transporte, né? Então, assim, é uma negociação que você precisa fazer diversas contas lá para saber se esse negócio dá ou não dá dinheiro, tanto para quem está ofertando o serviço como quem está contratando. Diversas vezes eu já vi empresas em que na hora que fizeram a conta acharam que ia ser muito bom, mas quando soma aquilo tudo, esqueceram de botar alguma parcela na conta e viram que não era tão bom assim. Da mesma forma, eu já vi gente oferecendo serviço que não fez uma conta direito e tomou na cabeça, por exemplo, um prejuízo de 3, 5 milhões no ano. Eu acabei de conversar com uma pessoa que está encerrando um contrato com 5 milhões de prejuízo, porque esqueceu de avaliar alguma coisa, né? Como é que está esse mercado, pessoal, para nós aqui administradores? Existe uma série de empresas aí oferecendo oportunidades, né? Muitas delas foram oriundas de empresas de transporte, por acaso todas que estão ali são empresas que começaram ofertando apenas serviços de transporte e entenderam que além do transporte precisavam agregar outro valor. A empresa que eu estou hoje ficou 30 anos fazendo só transporte. E aí chegou a uma conclusão que fazer só transporte é um risco, porque o transportador ele é mais facilmente trocado do que um operador logístico. Então, se perguntar ali para o Luiz quantas vezes ao longo desses 5 anos ele trocou de transportadora, sem olhar para ele, eu vou responder que infinitamente mais vezes do que ele trocou o operador logístico, né? Porque o caminhão ele é mais facilmente trocável do que uma operação maior. Então, todas essas empresas aqui são oriundas de empresas de transporte que acabaram migrando para outros serviços. Todas essas outras aqui são empresas que ou nasceram de transportadora ou já são. A gente nota que está existindo no mercado uma fusão de empresas, né? O colega ali falou que trabalha na Esquio, que foi recentemente adquirida pela Júlio Simões. Na semana retrasada foi anunciada a compra da Cometa pela FedEx, não é isso? E está havendo uma movimentação no mercado bastante grande de empresas estrangeiras adquirindo empresas nacionais. De todas essas aqui, a DHL é uma empresa alemã, oriunda do Correio Alemão, é um dos maiores provedores de logística hoje no Brasil. Aí tem ali McLane, é uma empresa de fora, Penske é de fora. Todas as outras ali são empresas nacional. Martin Brauer, ela, por exemplo, se especializou em fazer só logística de alimento. Então, a Martin Brauer hoje faz McDonald's, Spoleto, Bob's, todos esses caras aí. Cada uma dessas aqui acabou escolhendo alguns segmentos para atuar. Bom, quais são os serviços que essas empresas estão oferecendo, pessoal? O que tem de oportunidade para nós, né? Para trabalhar. Quando você olha para uma operação logística, para um armazém, existem diversas oportunidades que algumas empresas terceirizam todas, algumas terceirizam só parte, algumas terceirizam um conjunto de coisas. Então, ali é um desenhozinho de um armazém e tem todos os tipos de oportunidades. Tem empresa que só está terceirizando a parte do agendamento. Tem alguém aqui que trabalha em transporte? Não? Que é um negócio assim cruel, né? Eu lembro que quando começou a surgir esse negócio de agendamento, eu fui o cara que mais vibrou. Eu falei, rapaz, o Brasil está entrando no primeiro mundo da logística. Porque para mim, agendamento ia acontecer assim: a empresa tal agenda que quer receber a sua mercadoria de 8 às 9 da manhã. Na minha cabeça ia funcionar assim: seu caminhão chega lá de 8 às 9, entrega e sai. E é assim que acontece. O cara agenda de 8 às 9, seu caminhão chega lá às 8 e só sai 48 horas depois das 8. Chegou. Né? Isso nós estamos falando de todas as grandes redes que nós temos aqui no Rio, por exemplo. É só você passar ali e ver quantos caminhões tem parado no Ricardo Eletro, na Loja Americana, na Casa e Vídeo, blá, 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 blá. Então isso gera o que, pessoal? Custo. Porque alguém te cobra por isso, ninguém dá nada de graça. Então você tem oportunidade no agendamento, no recebimento, na estocagem. Em cada uma dessas eu já tive oportunidade de operar em indústria, né? Eu vou mostrar aqui para você rapidinho um case, uma situação que a gente viveu dentro de uma indústria farmacêutica, que a empresa na qual eu trabalhava, que era o Wilson Sons, pegava o produto final e fazia toda a armazenagem, né? Tudo
depois da produção. Então, tem esse leque todo aí, né? Tem empresas que... A L'Oréal, por exemplo, que é uma das grandes empresas de cosmético aqui, contrata um provedor de serviço só para botar etiquetinha na embalagem. Só botar etiquetinha, né? Gasta algumas centenas de reais contratando uma empresa especialista em colocar etiquetinha, porque ele recebe produto da França importado, não quer nem levar para o CD dele, ele contrata alguém para botar etiquetinha. Isso é um negócio interessante. A L'Oréal também contrata empresas para fazer aquele kit, leve 2, pague 1. Então tem um mercado aí imenso de oportunidades, né? Alguns serviços que as empresas estão prestando, ou de logística dentro, operação dentro da empresa, né? A Wilson Sons, por exemplo, a gente fazia operações dentro da CSN, dentro da Merck, dentro do Porto de Sepetiba, dentro de várias empresas. A gente ia lá para dentro e falava para o cara, não, me dá isso aqui que eu cuido para você. Você me dá a sua instalação física, o resto tudo eu cuido. Né? Que é o que a gente chama de logística in-house. Tem toda a parte externa, você pode fazer armazenagem, gestão de inventário, empresas que estão se especializando só em fazer embalagem. Eu estava vendo um negócio aí, alguém aqui é muito chique. Alguém sabe quanto custa uma camisa da Dudalina? Não é o meu caso, eu compro a camisa em qualquer lugar. Mas uma camisa da Dudalina, já ouviram falar nessa marca? Dudalina? Já? Ó, sempre tem um cara rico na parada, né? Você tem muitas camisas da Dudalina? Vai ser sequestrado. Quanto custa uma camisa da Dudalina? Tá aqui. 250 reais. Ó. É porque o Luiz compra na Rua da Alfândega, falsificado. Custa uns 380 pila. A Dudalina é uma fábrica de camisa que fica em Blumenau, onde é a matriz da empresa na qual eu trabalho agora. A Dudalina ela tem uma penetração no mercado classe A, né, só global. Uma camisa da Dudalina, a Dudalina tem loja em aeroporto, né, e custa assim de 280 pila para cima, mais baratinha, né, igual a reserva, né, assim, e a Dudalina contrata uma empresa para dobrar a camisa. Ele produz a camisa, né, entrega para alguém vai lá, dobra a camisa, bota na embalagenzinha, né, a embalagem deles é fantástica, a caixa ela é revestida de um plástico, né, porque imagina uma camisa de 280 prata, 10 camisas dentro de uma caixinha vale muito mais do que eletroeletrônico, né. Para vocês terem uma ideia, a gente opera com a Dudalina e a gente tem um cuidado inclusive para não aparecer na caixa escrito Dudalina, né, para tentar despistar. Se bem que eu também venho aprendendo ao longo dos anos que existem pessoas dentro de armazém que têm visão de raio-x. O cara consegue olhar para a caixa e identificar o que tem dentro. Você não sabe, mas o cara sabe. Existem pessoas que têm o poder de fazer produtos levitar para fora da caixa sem abrir a caixa, né? Então assim, mas tem serviço de embalagem, shrink pack, preparação de kitzinho, leve 2, pague 1, né? A gente faz algumas operações assim, né, para entregar, né? Tem empresas se especializando em fazer entregas para supermercado, que é outro desafio que nós temos. Então existe uma série de coisas, gestão de transporte. Existe uma área que está crescendo muito, né, que a gente tem um colega aqui na comissão que é fanático, que é a tal da logística reversa, ou seja, tão importante quanto fazer um produto chegar do fabricante até o consumidor. Cada vez é mais importante trazer o resíduo ou a devolução que ele não quer de volta, né? Esse é um desafio muito maior, né? Eu lembro lá nos meus 6 anos e meio de indústria química, nós tínhamos uns contentores de 1000 litros, que era uma caixa d'água perfeita. Só que ela tinha ido com produto químico, e aí não podia botar água potável. E aí a gente gastava uma grana para trazer aquele negócio do Brasil inteiro para a fábrica de volta, né? Porque a gente tinha uma obrigação legal de trazer esse negócio. Eu tive na semana passada em Itatiaia, iniciando uma negociação para uma operação de pilha, né, Rayovac, né. Eu confesso a vocês que eu nem lembrava qual foi a última vez que eu tinha pego num pacote de pilha, porque eu não tenho mais radinho de pilha, eu uso pilha para o controle remoto, aquela pilha fininha, ou para o aquecedor de gás, que é aquela grandona, mas essa pilha, né. E aí eu perguntei, pô, cara, mas ainda existe esse negócio? Ah, existe, é pouquinho. E o cara falou, cara, meu problema não é levar a pilha, é depois recolher a pilha,
porque a legislação, não sei se todo mundo aí está acompanhando, né? Existe uma legislação no Brasil de resíduos sólidos, né? Que hoje inclusive é o Dia do Meio Ambiente, e está todo mundo começando a ter que se adequar. Então já tem empresas especializadas nessa encrenca da logística reversa. O cara está se especializando em trazer as coisas de volta. Uma outra operação diferente, eu confesso a vocês que alguém aqui acha que milho é uma coisa muito importante? Eu achava que milho era importante na festa junina, né? Cozinhava, botava aquele negócio. Eu lembro quando eu assumi essa operação, eu fui fazer uma integração. A Monsanto é a maior fabricante de milho híbrido no Brasil, né? Fabricante porque eles se consideram assim, eles plantam milho, colhem o milho e vendem para todos os agricultores do Brasil para replantarem aquele carocinho de milho. E aí eu lembro que lá na minha reunião de integração, o diretor da planta falou assim: senhor Meirinho, milho é um ser vivo. E eu confesso que eu lembrei logo da minha infância do Visconde de Sabugosa. Falei, porra, esse cara, rapaz, ele também assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como eu estava de terno e gravata, contive a minha risada e continuei escutando a explicação dele. Ele falou, olha, a sua empresa está assumindo a nossa operação, eu gostaria de lhe informar que o milho ele precisa ser cuidado como uma criança. Eu falei, ai meu Deus do céu, que cara romântico, né? E aí depois eu vim entender exatamente o que ele estava falando. Milho, pessoal, para quem vai plantar, se pegar umidade, por exemplo, você imagina, essa operação era em Uberlândia, se eu pegasse uma umidade no caminho, quando chegasse lá no interior da Bahia, o milho já chegava germinando e não ia adiantar de nada. Por incrível que pareça, para mim milho é milho, uns mais amarelo, outros menos amarelo. Eu aprendi não, que a gente tinha diversos tipos de milho, e se eu entregasse um errado, dava uma confusão do capeta. Então a gente cuidava de um armazém de 16 mil metros, né, em que a gente tinha a oportunidade de armazenar milho e soja em saco. E a gente fazia uma brincadeira lá, por favor, né, tocava um armazém de 13 mil metros, né, e que fazia uma brincadeira lá de mandar milho para o Brasil inteiro, com a mesma preocupação que eu tinha do remédio. Era impressionante. Falei, pô, essa porra aqui dá o mesmo trabalho que dá o remédio. A gente tocava uma operação em que a gente recebia milho de vários agricultores, armazenava, às vezes fazia alguma análise técnica de granulometria, não sei o que lá, prestava esse serviço, emitia a nota, fazia tudo para os caras e entregava milho para uma porção de locais no Brasil, garantindo condições de temperatura do veículo, umidade. E aí quando eu saía, falei, porra, ainda bem que eu saí desse tal de milho, porque ele é ser vivo mesmo, né? Aí aqui só uma ideiazinha, né? A gente tinha 853 tipos de milho e soja diferentes. Eu confesso a vocês que se não tivesse escrito na embalagem me mostrasse assim, eu achava que era o mesmo, mas os caras achavam que era diferente, eu respeitava, né? Tinha um códigozinho lá diferente. E a gente movimentava quase 5 milhões de sacos de milho por ano. Confesso a vocês que também jamais pensei que um dia eu fosse prestar serviço de logística carregando saco de milho para lá e para cá. E a gente ganhava uma grana razoável com esse negócio. Bom, o que eu vim aprendendo ao longo desse tempo, como tido oportunidade na indústria e no serviço? Eu aprendi diversas coisas, continuo aprendendo, né? Vocês viram que eu troquei bastante de emprego, eu tive a sorte ainda de não ter sido demitido de nenhum, né? Eu tenho vários fundos de garantia presos ainda, o que é muito ruim, né? Mas assim, eu tive a oportunidade de falar, não, agora eu queria aprender um pouquinho disso, daquilo, e isso é uma dica que eu também dou. Quem tiver essa oportunidade de transitar por vários segmentos, isso ajuda. E eu, ao longo desse tempo, venho procurando acumular esse negócio e venho aprendendo o seguinte, que quem vai procurar trabalhar em operação logística, seja do lado do contratante ou do prestador de serviço, como eu nos últimos 5 anos tenho estado, pensa sempre, eu por exemplo tenho norteado as minhas decisões sempre em 3 grandes grupos de ações, né? Como o Luiz colocou da questão do relacionamento, eu costumo dizer o seguinte, cara, lembra lá dos seus conceitos de marketing que tinham 4 P's e pensa em 3 pelo menos P's, que não são lá o produto, preço, prazo, promoção. Pensa no seguinte, cara, se você quer trabalhar em logística, além de tudo aquilo que o Luiz colocou, pense que você tem que ser um cara de processo. O que é processo? Cara, o tempo todo procure racionalizar, repensar, né?
reconstruir, eliminar o que não agrega valor. Hoje mesmo eu estava andando na operação e eu falei assim para o encarregado, né? Eu estava assim, né? O encarregado estava lá na 4ª linha de hierarquia. Mas eu estava andando lá no armazém, aí beleza, como é que tá? Pô, feliz, né? Porque conseguiu empurrar o Ronaldinho para lá, aqueles papos. E eu falei assim pro cara, pô, cara, você não acha que aquela atividade lá que o cara tá fazendo podia ser feita diferente? O cara falou, como assim, seu menino? Eu falei, eu se fosse ele estaria reclamando. Pô, por que, seu menino? O cara trabalha com a gente há não sei quantos anos. Eu falei, pô, cara, você tá obrigando o cara a ficar botando uma etiquetinha numa caixa toda hora ele tá baixando. Ele vai chegar no final do dia com a coluna arrebentada. Pô, cara, por que você não pensa em botar esse negócio numa mesa? Aí o cara falou assim, porra, tá no... cara, pô, bota numa mesa assim, ó. Aí bota um cara assim, ele joga a caixa pro outro, bota a etiqueta, aí o cara ficou olhando assim. Cara, assim, o tempo todo você tem que estar olhando pro negócio e falar, pô, cara, vamos fazer diferente, vamos inventar um negócio diferente. Às vezes, pessoal, muitas das coisas, elas ocorrem porque a gente não dedica tempo para ficar olhando para a operação. Hoje eu trabalho numa operação que tem um armazém de 8.000 metros quadrados. E a gente tem uma situação muito bacana, que a gente tem um andar assim em cima, onde normalmente, quando eu estou a fim de dar uma voada, eu vou lá para cima tomar um café. Eu pego um café, fico lá de cima. Só que lá de cima você vê o armazém assim inteiro. Várias vezes eu chamo a equipe de gerente, supervisor, para ir lá tomar um café comigo. E falo para eles, cara, olha a operação aqui de cima. Olha lá o que está acontecendo. Ó. Fixa o seu olhar naquele cara lá. Você vai ver como que ele está andando para lá e para cá, cara. Olha, o cara vai ficar cansado de andar. E aí algumas vezes eu faço uma técnica que eu apelidei de técnica bilhar. A técnica bilhar é o seguinte, eu tô lá de cima e tem aquele grupinho assim de funcionário conversando. Aí eu falo pro cara, vamos lá, ó, tá vendo? Aqueles caras são a mesa de bilhar é o armazém inteiro, aqueles caras são a bolinha. Quando a gente for chegando lá, parece uma técnica do bilhar. Você vai chegando, todo mundo espalha. Né? Você vai chegando assim, né? Semana passada eu tava chegando, aí passou um cara de lá pra cá, ele viu que eu tava indo, fez assim, né? Aí eu falei assim, rapaz, eu acho até que você é um cara inteligente, mas os caras não viram você fazendo assim. Aí andei onde eu tinha que andar, quando eu voltei ele me parou e falou assim, pô, seu menino, eu acho que o senhor me interpretou mal. Não estava fazendo sinal nenhum não. Eu falei, claro que não, cara, você estava com a mão, você estava enxugando a mão assim, não era? Pô, seu menino. Então assim, o tempo todo você tem que estar repensando, pessoal, vendo o que dá para você fazer de uma forma diferente. Eu também aprendi muito cedo que tem duas coisas em logística que custam muito e que a gente não vê o custo. Uma é um negócio que eu queria ser um cara muito inteligente, assim, daqueles caras meio zureta, que inventa aquelas coisas que ninguém acha que dá certo. Eu queria inventar um negócio chamado dedômetro. E não é nenhum serviço de proctologista. É o seguinte, cada vez que o cara mete a mão numa embalagem e desloca ela de um lugar para o outro, sem agregar nada, devia cobrar. Porque o que tem de movimentação desnecessária em todos os lugares que eu já trabalhei na minha vida é incrível. As pessoas tiram um negócio daqui para cá sem motivo nenhum. Fala, deixa essa porra aí então, Então eu queria inventar um negócio chamado dedômetro. O outro, pessoal, eu queria ter oportunidade de trabalhar na Rede Globo e ter oportunidade de pegar aqueles equipamentos que eles colocam agora no jogador de futebol. Não é isso? Eu não sei como, mas eles colocam naquele negócio e falam assim, Juninho Pernambucano. Né? Correu 8,5 km. Ronaldinho Gaúcho, e o equipamento não está funcionando. Os caras falam, não, é porque ele não corre, ele fica andando lá pela linha, né? Eu queria ter a oportunidade de colocar isso numa equipe de operação. Eu tenho hoje numa operação 230 caras. E eu tenho certeza que tem nego que anda muito para lá e para cá. Ele não anda porque ele quer, ele anda porque às vezes os produtos estão colocados numa posição ruim. Né? Coisas simples, né? Produto que sai mais tem que estar na frente, só que às vezes você não vê. Então se você tivesse isso, assim, caramba, rapaz, esse caboclo aqui andou 9 km durante o dia. Pô, no mínimo a gente devia escrever ele numa maratona. Então assim, pense o tempo todo em racionalizar processo. Outra coisa, pessoal, pense sempre em fazer mais com menos. Isso pode parecer um jargão, uma besteira, mas isso funciona muito. Em logística, fazer mais com menos significa menos tempo. Qualquer 10 segundos que você ganhar pode fazer a diferença.
Qualquer centavo que você ganhar pode fazer diferença, dependendo da escala. Então pensem sempre, seja obstinado por produtividade. Isso significa que você tem que ser um cara cachês que vai cortar a hora extra do peão, nada disso. Pense em como fazer melhor. Por exemplo, se você vê que o cara está andando com uma paleteira com só 3 caixinhas, pense como ele poderia andar com 5 caixinhas, ou com 10 ou com 50, porque tanto faz para ele carregar mais ou menos. Pense em como você poderia fazer que ele se deslocasse menos. Então, eu gosto muito de produtividade. E outra, pessoal, que para mim é a base de tudo, é pessoas. Se você quer ter sucesso ou menos dor de cabeça, forme equipe. As pessoas que trabalham de logística, o Luiz falou, tem que ser apaixonado. Não tem muito hora, não tem muito final de semana e não tem jeito, é assim, né? A minha mulher, quando me conheceu, já trabalhava nessa encrenca, então não tem muito como reclamar. Ela, inclusive, a gente estava conversando ali fora, eu ando num ritmo meio alucinado, porque a gente está montando algumas operações diferentes. Outro dia eu cheguei em casa e estava assistindo um jogo de futebol, né? No intervalo do jogo eu estava assim deitado no sofá, no colinho dela, assim, ela me fazendo um cafuné, porque estava próximo do dia de pagar o cartão de crédito, aí precisava fazer um achego. E aí, quando deu o intervalo do jogo, né, eu assim com o Black Belt respondendo uns negócios, vendo um jogo, não sei o quê. Aí eu falei para ela assim, pô, não vamos lanchar hoje não? Ela falou, tô esperando você chegar do trabalho. Eu falei, pô, como? Eu já cheguei um tempão. Ela falou, não, você chegou, mas não parou de trabalhar. E eu estava fazendo aquilo meio que intuitivamente. Antes de ontem, ela chegou pra mim e falou, pô, cara, você tá trabalhando muito, cara. Porra, não fez nada. Ela falou, claro que tá, eu vou te provar. Aí eu falei, haha, como um advogado vai provar algo pro administrador que tá trabalhando muito? Eu falei pra ela, qual o indicador de desempenho que você vai me mostrar isso? Ela pegou e falou, simples, me empresta aí o seu Black Belt. Eu falei, pô, nós somos casados há 17 anos, agora você vai ficar duvidando de mim, que eu tô ligando pra alguém? Ela falou, não, tá aqui, ó, seu último e-mail foi 1h20 da manhã. E o seu primeiro e-mail foi 6h10. Logo, de 1h20 a 6h10, você só fechou o olho do e-mail. Fazer o quê? Então, assim, isso é porque você tem que ter um tempo para formar pessoas. E formar pessoas, pessoal, não é só capacitar, treinar. É você reconhecer e motivar. Eu, ao longo do tempo, também tive a felicidade de trabalhar com bons líderes que me ensinaram o seguinte, cara, é extremamente mais agradável você motivar, você reconhecer, do que você dar bronca. Eu, quando entrei nessa empresa no finalzinho do ano passado, eu fui contratado pelo dono da empresa e aí eu perguntei para ele assim, qual é o maior ativo da sua empresa? E ele é um cara novo, encheu o pulmão e falou, pô, meu maior ativo da empresa é que nós temos 26 filiais, 290 caminhões e blá 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 blá. Eu falei, cara, você esqueceu de um, eu. Ele falou, como assim? Eu falei, cara, as pessoas são o maior ativo. E aí eu continuei e perguntei para ele, cara, eu não conheço ainda as nossas 26 filiais, mas eu tenho uma certeza grande que em cada uma delas você tem um cara bom pra caramba, que quando chega qualquer caminhão nosso, já me coloquei no rolo, nosso, né, para ver se eu pego uma beirinha, nosso tem um cara que olha, se o consumo de óleo foi alto, se o pneu tá careca, se amassou o caminhão, ele falou, claro que tem. Foi muito bom. Ele falou, pô, eu entendo desse negócio, isso foi do meu pai, blá blá, deu um discurso. Eu falei, agora eu também tenho uma certeza razoável que nenhuma dessas 26 lugares em que a gente tem filial, tem alguém que quando chega o caminhão pergunta para o motorista se ele foi de boa viagem, se a família dele está bem, não sei o que lá. Ele falou, mas por que deveria fazer isso? Eu falei, porque esse cara que está lá, ele está dirigindo o seu equipamento de 350 mil reais. E se esse cara não tiver bem de cabeça, ele vai fazer uma lenha. Aí ele falou, porra, é mesmo. Eu falei, cara, então em vez de você botar um cara com a chibata lá reclamando que o consumo de óleo diesel está alto, que o cara arrastou com o pneu, não sei o que o caminhão deu uma porrada com o baú, porra, pede esse cara no mínimo para ele falar, tá tudo bem, sua família tá bem, o alojamento da empresa aqui tá bom, o ar-condicionado tá funcionando, porque esse cara ele faz 20 horas de viagem e quando ele chega, nego só quer saber se o caminhão tá bom. Então, pessoal, pessoas em logística fazem total diferença.